A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, pois o mundo não tem paz. A paz do mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é a indiferença culposa e egoística ante as necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem em favor dos irmãos desfavorecidos. Dai-nos, Jesus, a vossa paz e faze-nos instrumentos desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, do Senhor Jesus, esteja com todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos, nessa próximo período de 45 minutos, fazer um estudo que nos ajude a nos aprofundar no Evangelho. E para isso, nós vamos dar continuidade, ainda dentro do capítulo 1, não vim destruir a lei, no segundo item, o Cristo. Então diz o Evangelho: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição, abre aspas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei e todos os profetas. Um comentário inicial do nosso irmão João, do nosso irmão Fernando, a respeito dessa primeira parte. Nós sabemos que os espíritos superiores, eles falam que Jesus é revelação amor. E Jesus trouxe para nós a presença de Deus aqui na Terra. E nós, ainda hoje, não entendemos bem a presença de Jesus aqui na Terra, devido ainda à nossa falta de crescimento moral e espiritual. Jesus traz em si a mais luminosa mensagem que o céu já enviou à Terra, o Evangelho, que traz para a humanidade os fundamentos da vivência legítima do bem e do amor ao próximo. Então, ele traz para nós a necessidade do nosso crescimento espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a nós mesmos. E muitas vezes nós amamos todas as coisas, mas esquecemos de amar a Deus. E quando nós temos que amar ao próximo, que exige de nós uma vivência, nós temos que dobrar o nosso orgulho, nosso egoísmo, e às vezes entrar na faixa da humildade. Então torna-se um pouco difícil. Essa é uma das razões que às vezes nós falamos, amar a Deus é mais fácil, porque nós nos isolamos do nosso semelhante em orações, em meditações, mas quando chega a hora de nós termos de ter tolerância de uns para com os outros, às vezes, nem sempre, nós entramos nessa faixa. Então, para nós seguir realmente o exemplo de Jesus é muito difícil. E essa revelação amor, que a espiritualidade superior fala para nós temos que entender muito bem que ela é necessária. Enquanto nós não termos Jesus na nossa caminhada, torna difícil a nossa caminhada aqui na Terra. Gostaria só de relembrar, nós vimos na semana passada que as 3 revelações para a humanidade, a semelhança da parábola em que Jesus fala do fermento, das 3 medidas de fermento na massa, em que é colocada uma primeira medida
a massa é sovada e deixa-se a massa crescer, depois coloca-se uma segunda medida, aguarda-se crescer, para a terceira medida, para que ela atinja o seu crescimento máximo. Essa parábola das 3 medidas de fermento são as 3 revelações em que o próprio Cristo programa esse processo educacional e evolutivo para a humanidade. Ele vem trazer a lei de amor, mas não é possível se compreender a lei de amor antes de ter primeiro em nós mesmos a lei de justiça. Como que pode alguém amar se ele ainda não consegue ser justo? Então, por isso veio Moisés primeiro trazer a lei de justiça. Então, quando Moisés traz a lei de justiça, no que se refere à lei divina, que são os 10 mandamentos, que nós fizemos na semana passada, esses 10 mandamentos. E Moisés também trouxe uma lei disciplinar, que era para poder regulamentar o convívio daquele povo. Nós temos que pensar que naquela época, espíritos ainda na difícil caminhada evolutiva tinham dificuldade de compreender a justiça, quanto mais compreender o amor. Então houve essa preparação inicial trazida por Moisés, para que quando Cristo viesse, pelo menos a lição, o ensinamento de justiça já houvera sido feito. Então vem Jesus trazer a verdadeira lei de Deus, que é a lei de amor. Então ele é a exemplificação do amor, é a resposta de Deus às nossas rogativas, e ele vem exemplificar. Nós temos na história vários pensadores, vários educadores que falaram de uma doutrina do bem, de sentimentos superiores, mas exemplificação igual a do Cristo, ninguém deu à humanidade uma exemplificação. Ele, que é o construtor espiritual do orbe, o condutor evolutivo de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Não existe nenhum espírito ligado à Terra com maior poder em todos os sentidos que o Cristo. E, no entanto, quando aqui esteve, se fez tal qual se fosse um homem comum, para nos ensinar a nos tornarmos, na caminhada evolutiva, um dia, espíritos crísticos. E ele, com todo o seu poder, que tudo poderia fazer, aceitou ser surrado, receber cusparadas, receber chibatadas, coroa de espinhos, até a crucificação entre 2 ladrões, como se fora um perverso criminoso, sem, em momento algum, usar da força e do seu poder para, com isso, convencer ou atemorizar a qualquer um. Pelo contrário, deu o exemplo maior de amor, de doar a própria vida a benefício daqueles a quem ele amava, ainda que nós não compreendêssemos naquela época o seu amor. Nos diz o edificante palestrante espírita Haroldo Dutra Dias que o maior desafio de cada um de nós, principalmente vivendo no momento da encarnação, é elevar o véu do eu. Esse véu que nos cobre a visão e que só faz com que nós enxerguemos nossas próprias necessidades, nossos próprios interesses, e não consigamos enxergar em primeiro lugar a Deus, que é a lei dada por Moisés e depois ratificada por Jesus e ensinada na sua profundidade pelo Cristo. Então, em primeiro lugar, ver a Deus, e de uma maneira não tão diferente, porque ver a Deus é quase a mesma coisa que ver o seu próximo, porque quando nós
vemos o nosso próximo, nós estamos vendo uma fagulha de Deus dentro do nosso próximo, porque Ele está dentro de todos nós. Esse é o maior desafio nosso, ou seja, elevar este véu que, para cada um de nós, nos impede de enxergar a unidade com Deus e a unidade com os nossos irmãos. Esse é o desafio de grande porte. Nós estamos há tantas encarnações tentando superar esse desafio, e obviamente quando nós caímos no nosso ego, o que vem é o que está aqui do lado esquerdo, ou seja, é o orgulho, é a vaidade, a necessidade pessoal, e nós não conseguimos com isso nem enxergar a Deus verdadeiramente e nem os nossos irmãos. E é nesse sentido que a palavra de Jesus veio trazer a mais do que a lei, porque a lei trazida por Moisés precisava ser entendida não só pelo pensamento, mas pelo coração de cada um de nós. Jesus, o Divino Mestre, o Cristo, veio para despertar os nossos corações. A lei já estava na nossa mente, mas nós a seguimos? Não. Parecia que era preciso, com o exemplo de sofrimento dele, com exemplo de dificuldades, com exemplo de humildade, de simplicidade, que nós então enxergássemos a verdade pelo coração. E aí começássemos a entender a lei que já estava na mente, mas de que adianta ela estar na mente se o coração não enxerga? Sem o coração, o que está na mente está apenas, é como um livro, está no livro, mas não é compreendido, está nas letras, mas não é compreendido. Então, nesse próximo parágrafo, o Evangelho nos diz: por estas palavras, abre aspas, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, não só cumprimento do conhecimento, do pensamento, mas cumprimento das ações do coração. Isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude, ou seja, da mesma condição de que essa lei deve ser vivida pelo coração de todos. Bom, João? O Evangelho, nós sabemos que é um cântico de amor, uma poesia muito linda que Jesus trouxe para nós. O Evangelho traz em si um magnetismo tão grande que às vezes nós ainda não conseguimos captar essa energia, e por várias vezes os mentores da casa utilizaram o próprio Evangelho para tratamento espiritual e às vezes tratamento de enfermidades, né? Que às vezes a medicina não conseguia resolver e através do Evangelho foi resolvido. Eu me lembro de uma situação interessante, há uns 20 anos, na época da nossa irmã Josefa. A pessoa entrou nessa casa e ela trazia em si uma enfermidade que era uma dificuldade respiratória. As pessoas já tinham recorrido a vários médicos, né? Vocês são da área de medicina, recorrido a vários médicos e não tinham conseguido uma cura satisfatória, uma melhoria satisfatória. Então ela atendeu essa casa e na época o mentor a atendeu e disse que ela deveria ler o Evangelho de João, o Novo Testamento, do princípio até o final. Então ela me relatou, depois que ela fez o tratamento, que no período que ela ficava lendo o Evangelho, então ela sentia que se na época de João Batista, ele vestido de soldado romano e perseguindo João Batista. A pessoa sentia-se nessa situação. Aí foi lendo, e a imagem foi, de certa forma, atenuando. E quando chegou no final do Evangelho de João, praticamente a enfermidade havia sido debelada. Então nós observamos que o Evangelho ele tem muito magnetismo, e à medida que nós nos esforçamos
através da doutrina espírita, do Evangelho, tirando a essência do Evangelho, então nós somos beneficiados muito mais. Então é muito interessante o Evangelho, o Novo Testamento. Então Jesus trouxe para nós esse grande compêndio de libertação moral, e nós, se utilizarmos de forma correta o Evangelho, nós conseguimos, desta forma, curar as enfermidades físicas e as enfermidades morais. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E como já houvera nos ensinado no Antigo Testamento que Deus não habita templos erguidos por mãos humanas, os espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência. Porque imaginemos se tivesse escrita num livro, e o livro alguém se apossasse dele e não quisesse distribuir nem compartilhar, então a lei de Deus ficaria sob o poder de uma só pessoa. E se, por exemplo, pegasse fogo, a lei de Deus estaria sido destruída. Então Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada um de nós com a própria lei. Então cada um de nós traz em si a lei divina. Então nós sabemos intuitivamente, nós sabemos de forma bastante primitiva, digamos assim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é honesto, o que é desonesto. Porque isso é divino em nós. Se nós tivéssemos seguido esse roteiro evolutivo que é a lei divina que há em cada um de nós, certamente estaríamos na condição dos anjos, dos santos. O nosso problema foi como Davi falou, preferimos seguir a nossa vontade e construirmos nós mesmos a nossa caminhada evolutiva, ao invés de seguirmos o que está escrito em nós como consciência, como espíritos imortais. E isso é que nos fez desviar do caminho certo. Mas essa lei está dentro de nós. Lembrando que Deus não nos fez perfeitos, mas perfectíveis. Ou seja, nós somos sementes divinas, que precisamos germinar, crescer, florir e frutificar. E nos deu um modelo para seguir. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se Deus nos concedeu algum modelo, algum guia para seguirmos. E eles respondem: vede Jesus. Então Jesus é a personificação do amor. E como Davi deu esse parágrafo, até que tudo esteja cumprido até o último iota. Iota é uma pequenina letra hebraica, isso? Yud, a pronúncia. É uma pequenina, até que esse ponto pequenino seja cumprido, essa geração que somos nós não passará. Ou seja, reencarnaremos tantas vezes quanto necessária para nos livrarmos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da má vontade e adquirirmos o amor, a humildade, a boa vontade, a obediência ao Criador. Então, é por isso que Jesus fala: enquanto não tivermos cumprido integralmente, não estaremos libertos do corpo físico da reencarnação. Bom, enquanto nós voltamos ao original do texto, a próxima etapa, ela nos diz o seguinte, sintetizando o início dela: enquanto Moisés veio como legislador, ele veio
como o Fernando falou, muito provavelmente essas leis já estavam gravadas na nossa consciência, mas Moisés, como justo que era, veio dizer: essas leis eu entrego a vocês porque vem de Deus. Em outras palavras, lembrem-se do seu interior dessas leis que já estão gravadas na consciência de vocês, porque ultimamente o povo não anda se lembrando muito dessas leis. Aquela época ele deve ter dito. E obviamente, aquelas leis que vieram exatamente para que nós voltássemos, para que o ser humano voltasse no seu interior à verdade que Deus criou e que deseja que todos nós sigamos. Então Jesus não foi um legislador. Jesus veio com uma missão em seguida, uma missão muito maior. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses caminhos na marcha das coisas por vir. Pressentir esses caminhos na sua própria marcha de progresso espiritual de cada homem. No sentido de que houvesse então a realização dos destinos humanos. Ora, um comentário interessante para o irmão João, para o irmão Fernando nesse momento aqui nesse pedaço fala que Jesus veio nos ensinar o caminho que conduz a esse reino, e que esse reino não é o reino da terra. Será que na vida material nós estamos muito mais preocupados em não levantar o nosso véu do ego e a viver com o egoísmo e com as necessidades materiais, e não entendemos que lá na vida espiritual o que se tem que valorizar são os valores do espírito, do coração, a humildade, a simplicidade, o reconhecimento de Deus acima de todas as coisas, dos nossos irmãos e ao nosso próximo? Será que era essa a mensagem que levaria ao reino dos céus? A gente fica pensando o seguinte, né? Jesus, ele veio acreditando que nós estamos na maioridade espiritual, mas na verdade nós ainda somos infantes, né? Somos infantis em relação à nossa maioridade espiritual, porque nós sabemos que para nós crescermos espiritualmente nós temos que mudar os nossos hábitos, e nem sempre nós estamos dispostos a fazer essa mudança. O grande problema é a nossa mudança de conduta, a nossa mudança de sentimento e de pensamento, e é muito difícil a gente fazer essa mudança. Essa é uma das razões que todas as vezes, né, que nós procuramos algumas informações religiosas que nos deixam mais à vontade, então nós ficamos realmente mais tranquilos. Eu me lembro que na época de campanha do Quilo, já fazendo a campanha do Quilo, pede aqui, pede ali, né, uma senhora pegou e falou comigo assim: ô moço, um sol deste, o senhor que se sacola nas costas pedindo esmola, existem várias religiões que dão o céu muito mais fácil. O senhor já está velho, né, deveria procurar alguma coisa que deve ser fazer. Tem tanto sacrifício para ganhar um céu, tem tantas religiões que dá para o seu céu com mais facilidade. Então a gente às vezes pensa num céu mais fácil. Na verdade, evangelho é suor, é mudar de comportamento e é caminhada, né? Porque sem isso não tem como a gente conseguir nada no terreno espiritual. Essas são as razões que às vezes nós buscamos facilidades e acabamos não encontrando facilidade. Ao sair do corpo físico, nós pensamos que é descanso em paz, nós vamos trabalhar muito mais do que quando nós estamos aqui na Terra. Kardec pergunta também aos espíritos se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, qual a necessidade de lembrar a lei, já que ela está escrita na nossa consciência? É porque nós esquecemos e não demos o devido valor à lei. Ou seja, é mais um lembrete para nós. Então, ela está dentro de nós, mas nós ficamos tão apegados
ao mundo material, como Davi falou aqui, que o nosso reino de Deus, ele transformou na matéria, transformou na nossa escravidão. Isso acontece porque o princípio espiritual, como os Espíritos responderam a Kardec, Deus criou a todos nós simples e ignorantes. O que é simples? Simples é a divisão mínima, não tem jeito de repartir o espírito, a sua individualidade. E ignorante no sentido não como a gente, no termo pejorativo, né, de ser violento, de ignorar, não ter conhecimento. Então, à medida que vamos adquirindo conhecimento, que vamos evoluindo em sentimento, nós vamos nos tornando cada vez mais complexos. A complexidade nossa vai aumentando. Porém, como nós utilizamos da matéria para fazer isso, nós vamos ao longo do tempo, das nossas sucessivas reencarnações, nos apegando à matéria de tal forma que passamos a acreditar que nós somos a matéria. E às vezes, mesmo no meio espírita, ouvimos dizer assim: o meu espírito. Não é o meu espírito, eu sou o espírito, é o meu corpo. Então você vê como é que nós habituamos tanto a matéria, que nós, quando vamos falar, falamos como se fôssemos o corpo falando do espírito, quando é o contrário. Nós somos a consciência, nós somos o espírito falando do corpo, mas nós nos acostumamos tanto a essa matéria, tanto ao sentido físico, que nós acreditamos que nós somos o corpo físico. Então, o reino de Deus que Jesus fala não é um reino físico, não é um reino material. Basta pensarmos: onde está o templo de Jerusalém? Onde está a nobre casa do caminho que assistiu a tantos necessitados através das abençoadas mãos de Pedro, de João, de Tiago? Onde está? No mundo mesmo. Onde está o glorioso Império Romano? Onde está? Tudo que é matéria vai seguir o ciclo da matéria. Toda matéria constituída, ela nasce, cresce, desenvolve e passa pelo seu período de destruição, transformação. Não quero deixar alarmado ninguém, mas a terra um dia será destruída. Espero que estejamos evoluídos até lá, mas vai seguir o ciclo da matéria. Cada um dos átomos do nosso corpo físico já esteve numa estrela, que também foi destruída, que espalhou seus átomos. Então a matéria vai seguir o ciclo natural da evolução, da transformação. Então, por isso que a construção do reino de Deus é uma construção do sentimento. É do sentimento. E é por isso que Jesus nos fala que o reino de Deus vai ser construído no coração de cada um de nós. E de fato, meus irmãos, o Cristo, quando veio, como foi dito pelo irmão João, nos encontrou em tal infantilidade no nosso progresso espiritual, e como foi dito pelo irmão Fernando, ainda tão pouco interessados em entrar dentro das nossas consciências para conhecer a lei de Deus, que ele mesmo não pôde dizer tudo. É o que diz logo em seguida. Entretanto, o Cristo não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar os germes de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, será que a gente pode imaginar o grau de infantilidade que a gente estava, ou talvez até a má vontade de reconhecer dentro da nossa consciência a lei de Deus, para que ele não pudesse ter passado toda a verdade? Ele passou só aquilo que era possível nós absorver naquele momento. Ele próprio declarou
ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para que ela progredisse e para que o progresso íntimo no desenvolvimento espiritual de cada um de nós, dentro dessa conjugação ciência e espírito, ciência e a verdade divina, para que então, em seguida, viesse o Espiritismo abrir a terceira fase de compreensão das coisas. E é com os comentários do irmão João, do irmão Fernando, sobre esses pensamentos, antes da entrada na terceira parte do capítulo do Espiritismo, que já fica para a nossa próxima quarta-feira, é que eu gostaria dos comentários finais. A coisa interessante, se a gente analisar a situação antes do Espiritismo e agora com o Espiritismo, que antigamente alguém morria, o cara morreu. Aí a pessoa tinha evidência, viu o Espírito, ela falou, o fantasma de fulano de tal apareceu no quintal, né? Isso, o fantasma de fulano de tal, é isso, é aquilo. Então a pessoa não tinha noção de definição das coisas. Então o Espiritismo veio clarear essa situação e mostrar de forma científica o que realmente acontece com relação à pessoa quando ela sai do corpo físico. Porque nós pensávamos que antigamente o camarada morria, ou ia para o céu e ficava lá no colo de Deus, deitado eternamente, ficar descansando. Era a visão que a gente tinha. Hoje em dia a gente sabe que existe uma outra vida, que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos aqui na Terra. E Jesus deixou para nós, a cada um, segundo as suas obras. Como é medido que medir, vocês serão medidos. Então a gente observa tudo isso, que já orientando a gente com relação ao nosso crescimento espiritual. Mas eu observar uma outra coisa interessante, que realmente a ciência cresceu, mas nós crescemos mais na parte científica, e a nossa parte moral e espiritual ainda ficou devendo grande coisa. Essas são as razões que ainda hoje a humanidade está meio conturbada, está meio perdida dentro de si própria. Porque se não houver um crescimento moral e o crescimento científico junto, então torna-se muito difícil. Essas são as razões que nós temos muitas coisas materiais que são infelizes, buscamos suicídio, buscamos fugas, porque nós não temos justamente o equilíbrio moral para administrar aquela parte que está na nossa mão, que é a parte material. Emmanuel nos fala que a evolução se processa em dois sentidos. A evolução moral, a caminho do amor, e a evolução intelectual na busca da sabedoria. E que o conhecimento, a marcha evolutiva do conhecimento, geralmente anda na frente. Então a evolução moral, ela segue a evolução intelectual. E era necessário, para a melhor compreensão do Evangelho, de Jesus, dos ensinamentos dele em espírito e verdade, que a ciência avançasse. Por quê? Durante muito tempo nós julgávamos tudo através dos nossos sentidos. Ou seja, se eu não puder ver, sentir o paladar, cheirar, ouvir e tocar, não existe. Então, o mundo era todo segundo a minha capacidade de perceber através dos sentidos. À medida que a ciência foi mostrando que os nossos sentidos têm uma percepção tão pequenina, existe um espectro de ondas eletromagnéticas, depois nós vamos disponibilizar aqui a imagem, em que a nossa percepção através do sentido é uma coisa minúscula.
em relação ao espectro como um todo. Então a nossa percepção é muito pequenina. Então, à medida que foi evoluindo, foi ampliando a nossa possibilidade de compreensão. Pensemos hoje, por exemplo, na facilidade, por exemplo, da internet. Quer dizer, nós estamos sem fio nenhum, conseguindo captar informações que é distribuída para todo lado. Quantas pessoas podem acessar isso? Quando é que nós poderíamos pensar que chegaríamos a esse ponto há 200 anos atrás? Então, a ciência, à medida que foram trazendo esses esclarecimentos, foi permitindo uma melhor compreensão. E Jesus sabia disso, porque não adianta querer ensinar para uma criança que está aprendendo inicialmente tabuada, a fase inicial da matemática, cálculos complexos. Como quem não sabe somar, dividir, multiplicar e subtrair, vai conseguir fazer cálculos complexos? Não tem como. Mas Jesus sabia que nós, que ainda não sabíamos fazer essas contas simples, com o tempo iríamos evoluir, aprendendo a fazer as operações simples, e um dia estaríamos fazendo cálculos complexos. Então, nós estamos avançando na compreensão do seu ensinamento de amor. Um amor diferente daquilo que nós normalmente denominamos como amor. Porque amor, no nosso conceito, ainda é aquele que se serve às minhas vontades e aos meus desejos. A esse eu considero que eu amo. Mas se ele parar ou ela parar de atender aos meus desejos, à minha vontade, o meu amor subitamente some e muitas vezes se transforma em ódio. E isso não tem nada de amor, tem apenas a satisfação do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade. O amor que Jesus veio nos exemplificar é o amor doação. E esse fim de semana eu estava vendo na internet alguns depoimentos do Chico, e obviamente são informações que nós não sabemos se realmente tem a profundidade, mas um grande amigo do Chico disse que num determinado momento ele lhe confidenciou que vai chegar um momento em que a evolução moral do homem, juntamente com a evolução científica, vai permitir ao homem contactar seus entes queridos, né, no mundo espiritual, né, através de, eventualmente, aparelhos, né? Ou seja, aparelhos que a ciência venha a descobrir. Obviamente isso ainda vai ser daqui a bastante tempo, mas vai se chegar a um ponto em que essa cortina, esse véu que existe entre os dois lados, vai fazer com que os irmãos espirituais estejam cada vez mais próximos, né? Bem, meus irmãos, vamos chegando então ao final. Uma palavra final do irmão João, do irmão Fernando. Nós temos mais 4 minutos antes do nosso horário. Nós lembramos da palavra do mentor, né, que dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos falar essas palavras no coral de sinceridade e de amor, para que um dia nós sejamos louvados também na presença dele. Então, você falava isso. Louvar com sinceridade e com equilíbrio, para que um dia nós sejamos louvados na presença dele. Gostaria de recordar uma pequena parte de uma comunicação de Francisco Bittencourt Sampaio, em que ele fala que nesse momento tempestuoso que a nau humana navega num oceano de bastante tormentos, não nos esqueçamos que quem está no leme é Jesus. Então não fiquemos preocupados com as dificuldades que se nos deparam na caminhada da humanidade. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Assim seja, que a paz esteja com todos os nossos irmãos.